Retomando, então, o quarto seminário do Ciência Web, teremos agora a palestra sobre o projeto LN Bio Educa. Pessoal, eu sei que na programação de vocês o nome está outro, mas depois a palestrante vai explicar, tá bom? O projeto LN Bio Educa, que é desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, convidamos à frente a pesquisadora do LN Bio, Ana Carolina de Matos Zeri. Ana Carolina é graduada em Física Básica e tem mestrado em Física, ambos pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, da USP, e também tem mestrado em Química e Bioquímica pela Universidade da Pensilvânia, doutorado em Química pela Universidade da Califórnia, em San Diego, e pós-doutorado em Biofísica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É também coordenadora do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética Nuclear, em Campinas, e orientadora educacional no projeto Microglobalscope, da Science House Foundation, de Nova York. Obrigada. Posso falar sem microfone? Todo mundo me ouve? Melhor usar? Tá. Obrigada pelo convite. Eu estudei aqui, como a Thaís falou, e um dos meus primeiros trabalhos foi aqui no CDCC, também como monitora. A gente tinha bolsa de trabalho como monitora, dava assistência para alunos da física, em física para alunos do ensino médio. Deixa eu só ligar meu timer aqui. Eu falo muito, vamos ver se eu vou me organizar direito hoje. Essa foto aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória, que eu gosto de falar que eu saí daqui, passei muitos anos nos Estados Unidos, acabei voltando para cá, e aí gostei de popular o mapa. Eu estou mandando meus alunos e fazendo coisas pelo mundo inteiro. Ainda vou vir com minha presença em outros lugares. E desde 2006, eu sou uma das pesquisadoras no CNPEM, mais especificamente no Laboratório Nacional de Biociências, que é um dos laboratórios que integram esse campus. O CNPEM é localizado em Campinas, bem ao lado do CPD do Santander, que a Érica acabou de falar. O Santander está nessa parte aqui, ó, do mapa. E a gente está ao lado de vocês. Morro de vontade de ir lá conhecer, depois a gente precisa conversar para saber mais coisas. Nós somos um conjunto de laboratórios nacionais com instalações multiusuários aberta à pesquisa em várias áreas. A dona Ivone também foi super importante no início desses laboratórios, da criação de uma das primeiras linhas de luz importantes aqui no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, de cristalografia. E eu também sou muito grata por estar aqui de novo. Falei, dona Ivone, que essa é a minha casa inicial. Eu agradeço muito o convite. Obrigada. E esse trabalho que eu vou falar para vocês, é um trabalho que começou com em 2011, a gente se inscreveu num edital da FAPESP, que era um CEPID, que tinha essas... A gente já fazia parte de um CEPID vinculado aqui à USP de São Carlos, como um dos laboratórios participantes. Mas, em 2011, a gente decidiu começar com um novo processo, e no edital tinha uma parte de difusão super importante que a gente não tinha. A gente tinha, sim, pós-graduação, a gente tem alunos de pós-graduação lá, iniciação científica, mas não tinha nada mais voltado para o ensino médio fundamental, como era a exigência daquele edital do CEPID. E isso começou vinculado a essa proposta. Nós não ganhamos o edital, mas, assim mesmo, eu tomei a frente do projeto e continuei fazendo. Isso que eu vou mostrar para vocês são resultados, então, desde 2012, quando a gente deu continuidade para o projeto, que iniciou aí com essa... eu estou passando com esse. O que me motivou foi, voltando para lá, voltando para o Brasil depois de 9 anos fora, eu já sabia que a situação era ruim. Estava ruim quando eu saí, estava ruim quando eu voltei. E o que me impressionava é que, assim, em 2010, por exemplo, nós tivemos 3 sequestros relâmpagos de funcionários do laboratório. Saindo do laboratório, sequestrado. Estava uma onda no Brasil todo. E por que isso, né? Se eu olhar no Google Maps, eu fiquei fazendo uns zooms assim, em volta desses bolsões, em volta do laboratório, em volta dos shoppings, tem favelas, tem pessoas vivendo em condições muito ruins perto dessa alta tecnologia. A gente está em São Paulo, gente, é um país mais rico, isso está acontecendo aqui. Milhares e milhares de crianças ali na nossa porta. Então, você sai, não tem como você não esbarrar. Esse desnível social é muito importante para a gente ignorar. E tem muita gente, tem muita criança ali
nesse meio, que morando em favelas, que tem algumas favelas que são um pouco melhores do que essas. Essas aqui são exemplos de barracos mesmo, que ficam aí na margem da favela. Tem várias partes de favelas que já estão mais urbanizadas. Essas mesmas que a gente atende já tem estão urbanizadas, mas essas são favelas que estão do lado de um dos maiores shoppings de Campinas, ali na nossa cara. E olhando no Google Maps, você pode ver fotos em tempo real. Essas fotos eu peguei no Google Maps. E achei essa foto dessa menininha também, numa delas. Aí, só para contextualizar vocês, a gente tem, só em 2013, Campinas teve 1.500 casos de gravidez de adolescente. Isso são meninas de 10 a 18 anos, várias entre 10 e 16. Tá? Que atendidas pelas ONGs, dados que a gente tem do nosso entorno, em 2013, tivemos 2 casos. Uma menina de 12 anos engravidou, os pais tiraram da escola, estão cuidando dela. Uma outra de 13, os pais acabaram cedendo o direito de cuidar dessa criança para o pai da criança, dela, né, para o marido. E assim, imagina, isso acontece, é uma realidade nossa. Isso é uma coisa que vai perpetuando esse ciclo de pobreza, porque essas meninas, invariavelmente, vão sair da escola. Então, mais que a gente invista na escola, elas não vão estar lá. Elas vão estar abandonadas. Tem projetos assistenciais, todo o mérito para eles, mas está faltando alguma coisa. Porque tem essa população imensa que a gente está deixando para trás agora. São pessoas que a gente tem que investir agora. O que a gente faz para resgatar essas pessoas? Então, uma ideia foi, a gente tem que começar do zero, a gente tem que começar de lá, de onde está mais difícil, quem está com mais problemas. Que a gente tem que pensar, em conversas com pessoas sobre isso, né, que mentes que estão lá, nessa pilha que a gente está deixando para trás. Pode estar assim, o próximo Bill Gates, o próximo cara do Facebook, a gente pensa em nomes grandes, mas pessoas que vão fazer diferenças para a nossa sociedade podem estar lá sendo esquecidas e ficando desamparadas, deprimidas, perdidas. A gente vai perder essa geração, né, que daqui a 10 anos podia estar contribuindo de volta com o sistema. E não é por falta de incentivo. A gente está ouvindo falar de investimentos em escolas, a gente vai ter mais exemplos hoje. Tem altas tecnologias de ensino sendo desenvolvidas, então tem apoio à escola. Por pior que esteja a situação da escola, ela está lá. Mas o que falta? Então, para essas crianças chegarem, falta alguma coisa nesse meio. O que está faltando? Então, é essa pergunta que a gente ficou se fazendo, eu e meus colegas. E aí a conclusão é que o que está faltando somos nós, né? Pessoas... A sociedade, aí que entra o objetivo desse trabalho aqui. E a nossa solução foi criar um espaço aí no meio, entre essas crianças que estão lá precisando de apoio e de estímulo, e a escola, criar um meio de campo ali para a gente ajudar nessa ponte. E a solução que a gente achou foi criar esse playground de ciências aí. Tentar mostrar para eles... capturar pela beleza das imagens da ciência, como é legal trabalhar com ciência. Desculpa, estou mexendo muito, né? Mas o que começou, e eu vou falar um pouco de cada um desses parceiros. O lugar onde a gente está desenvolvendo esse trabalho é a Associação Inhumas Quero Quero. Eu estou aqui com a Kátia, que é a coordenadora da ONG, que eu vou falar também mais sobre ela. O LNBio Educa, então, foi o projeto que virou aí o LNBio em educação. A gente teve o apoio inicial do Micro Global Scope, que é um programa da Fundação Science House, que eu vou descrever já. E a ONG tem tido apoios. O mais recente que a gente tem agora é um da Fundação Itaú Social e apoio do Banco do Brasil, também ligado a esse trabalho do Laboratório de Ciências, mas que estão acabando. Então, a gente precisa de novos parceiros. Vamos conversar depois. Mas é um exemplo, assim, essa ONG é uma associação formada por cidadãos campineiros, e como o exemplo da Kátia, que está ligadíssima em tudo que é edital e possibilidades de financiamentos para ações desse tipo. E financiamentos que vêm da sociedade civil também. São bancos que estão financiando, empresas. A gente tem destinação do imposto de renda, o programa de nota fiscal paulista. Todas essas coisas, a ONG está enquadrada. É um trabalho difícil, é muita burocracia, não é uma coisa que é fácil de fazer no Brasil, então é um modelo louvável por isso também. E está funcionando. Em pequena escala, a gente está criando uma sementinha aqui. Eu queria chamar a atenção para essa menina que está aqui contando histórias, que é uma das nossas ex-alunas, que nesse tempo que ela tinha 7 anos, o nome dela é Adrice, uma família do Piauí. A gente tem vários bolsões em favelas de Campinas com grupos do Piauí.
Então, famílias vêm... A família da Adrice acabou voltando para lá. E eu fiquei sabendo ontem que a irmã dela, que deve estar com 16 anos, acabou de ter neném. Voltaram, eu não sei eu espero que a Adrice tenha um futuro melhor, que ela possa ser uma menina muito mais interessada do que a irmã dela. A irmã dela já era adolescente quando eu a conheci. Né? Mas, então, como parceiros desse projeto, o primeiro parceiro que eu contatei aí durante esse preparo foi a Science House. A Science House é uma fundação com fins lucrativos que dá apoio a projetos científicos e tem esse ramo sem fins lucrativos, que é a Science House Foundation. E um dos projetos que eles têm, programas de auxílio à escola e outras iniciativas, é esse programa Micro Global Scope, onde eles doam microscópios para escolas e museus, um conjunto pequeno de microscópios, mas que integra essas crianças todas numa plataforma simples, no WordPress, é um blog, onde cada pessoa que ganhou esse conjunto de microscópio tem uma página no blog. E a ideia é que as crianças postem fotos e vídeos do que elas estão fazendo e engajem em numa conversa com as outras. Né? Mostra, assim, a criança vê o que o outro está fazendo. É um desafio, porque já tem alguns outros brasileiros também participando, porque a língua formal é o inglês. Então, isso dificulta um pouco a participação até dos educadores. A gente teve muita dificuldade de entrar no ritmo deles, porque não tinha ninguém falando inglês lá no dia a dia. Então, isso foi ficando mais devagar. Mas a ideia funcionou, e com eles a gente equipou um laboratório dentro da ONG, e eu tenho um material que eu levo em escolas e faço palestras também. Então, eu acabei ganhando 2 kits deles. Esse aqui é uma carinha do kit, são 3 microscópios, um óptico mais complexo, com câmera de vídeo e aumento até 1.600 vezes, 4 objetivas, aqui e também um aumento digital, muito bom, e 2 pequenininhos, que parece um mouse, e aumenta até 140 vezes. É um negócio super simples, que eu quero muito falar com o Vanderlei, o pessoal da Óptica, que a gente tem que fazer isso no Brasil, porque não dá para comprar aqui. É um negócio que nos Estados Unidos é barato, mas todos os projetos que a gente conseguiu até agora não permitem que a gente compre coisa importada. Essas são as amarras dos financiamentos que a gente acaba tendo aqui. Então, isso dificulta um pouco expandir esse projeto. Mas, basicamente, isso. Alguns livros que eles mandaram também, todos em inglês. Isso foi o começo aí do laboratório. E aí, eu fiz esse evento em 2011, onde eu convidei algumas escolas para participar. Esse aqui, Novos Rumos para a Educação. A ideia foi identificar parceiros para essa proposta do CEPID. Não veio muita gente, mas logo que eu estava agitando isso aqui, eu conheci a AQQ. Por acaso, uma dessas coisas de coincidências da vida. Né? Eu fui num restaurante, né, com essa coisa na cabeça, com quem que a gente vai fazer parceria? Uma coisa, eu tenho que fazer um projeto educacional, eu tenho que atrair professores e alunos, mas onde eu vou procurar essas pessoas? Era esse o dilema. E como que eu faço essa proposta ser atraente para escolas? Para os professores que já estão cheios de coisa para fazer. É uma interface complicada de lidar. Aí, no restaurante, eu encontrei esse folheto sobre a associação Em Umas Quero Quero, que é uma associação sem fins lucrativos, formada por cidadãos campineiros, que tem um trabalho, que eu vou já ler para vocês uma descrição feita pelo Rubem Alves, que é de inclusão social dessas crianças, de trabalho em rodas, e rodas de artesanato, e conversa sobre o dia a dia, sobre saúde. E aí eu as procurei com a proposta de fazer uma roda de ciências. Vamos tentar mostrar para eles um pouco aí no caso era voltado para a biotecnologia, porque o nosso projeto no CEPID era para a descoberta de fármacos. Então a ideia é como a gente mostra para eles que existe até essa opção na vida. Né? São crianças que depois podem fazer um colégio técnico, podem olhar isso como uma opção. Não era para ensinar eles, a gente não tem a pretensão de criar mini-cientistas, mas eu quero que isso aconteça ainda. Mas lá na minha cabeça ainda vai acontecer. Mas a ideia era encantar eles, fazer com que eles soubessem que existem outras opções, quer dizer, inserir o laboratório de ciências lá dentro como uma das brincadeiras que eles fazem. E elas compraram a minha ideia, confiaram em mim, e a gente está lá. Então, em 2012, eu recebi esse material no final de 2011, e desde o início de 2012, eu estou lá montando esse trabalho com eles. Esse aqui é o site deles, recomendo que vocês vejam. E aí eu queria só ler um pedacinho de um texto que o Rubem Alves escreveu sobre a criação
de uma parte dessa ONG. Essa ONG é a junção de duas entidades lá de Campinas. Uma era a Inhumas e a outra a Quero Quero. Esses nomes, a Inhumas é o nome de um ribeirão que fica próximo de várias dessas favelas, que é perto da casa da Cátia, inclusive, que foi o nome de uma das ONGs que se criou com moradores daquela região. E Quero Quero era o nome da outra ONG. Esses dois pássaros, a Inhuma e o Quero Quero, são famosos aí por serem muito agressivos no cuidado das suas crias. Isso tem tudo a ver com as mulheres que fazem esses projetos, que são mulheres, esse trabalho de mãe mesmo o que faz isso acontecer. Tem homens também nas diretorias, mas são as mulheres que são mais importantes. A primeira que criou isso aí chamava-se Eliana, que era uma amiga do Rubem Alves. E é sobre ela que ele escreveu esse texto, que chama Quero Quero. Se vocês procurarem no Google Quero Quero Rubem Alves, ele vai falar isso. Ele fala, o que faz um educador é o amor pelas crianças. E o amor pelas crianças que teimam em viver mesmo naquelas que já cresceram. E isso que foi o que levou a Eliana a procurar. Ela sabia que esse amor vai fazer o educador chegar até o objeto que ele tem que trabalhar. Então, pois foi o que a Eliana fez. Seus filhos cresceram e bateram asas, mas ela continuou a amar as crianças. E da combinação do amor pelas crianças e inteligência, cresceram na cabeça dela os fios que construíram o projeto educacional Quero Quero. Quero Quero é o nome de um pássaro de pernas compridas. Pode ser encontrado andando pelos campos. O nome está dizendo, quero, quero. Querer é desejar. Todos somos motivados pelo desejo. As crianças aprendem movidas pelo desejo. E essa é a intuição fundamental da Eliana. Ela percebeu que a alma das crianças é habitada por sonhos, o maior deles sendo o desejo de ser amado e de construir o seu próprio futuro. Isso é a pedagogia do desejo. É desse quero, quero, que todos repetimos, que nasce o desejo de conhecer. Então, foi assim que ela e um grupo de amigos criaram essa ONG Quero Quero, mais ou menos ao mesmo tempo que a Kátia foi voluntária dela e também criou essa outra ONG. E nesse texto, ele diz que a Eliana descreve esse processo dela como maternagem, que é a mesma palavra que o Roland Barthes, um intelectual francês, explicava a pedagogia dele. E ele diz que a maternagem é um espaço em que as idas e vindas de uma criança que brinca em torno da mãe, dela se afasta e volta para trazer uma pedrinha, um fiozinho de lã, desenhando assim ao redor desse centro calmo toda uma área de jogo, no interior da qual a pedrinha ou a lã importam menos do que o dom cheio de zelo, que é isso, é trazer para a mãe ali. E, nesse caso das ONGs, é a criança que dá o programa. É ela que pega a pedrinha e o fiozinho de lã, e são as expressões do seu quero-quero. O centro calmo, a mãe, sorri e brinca. O seu sorriso diz à criança que ela pode ir, vir, explorar e se interessar pelo que quiser. Não se trata de um projeto para transformar as crianças em profissionais. As crianças vão lá no período em que estão fora da escola, de manhã e de tarde. Por quê? Para serem elas mesmas. Para saber que elas não são objetos passivos que devem aprender aquilo que os adultos mais fortes lhe impõem. Aquela pedagogia que a mãe, chamada Paulo Freire, chamou de pedagogia bancária, sem ofensa. Pedagogia que é a criança como cofre, onde os adultos depositam seus capitais de saber, a fim de poder sacar no futuro. É a premissa básica dele. E uma descrição legal para finalizar, ele fala que parte da aprendizagem, talvez a parte mais rica da experiência humana, é a convivência na diversidade. Crianças nas mais diversas fases do desenvolvimento cognitivo, habitando o mesmo espaço, aprendendo no mesmo espaço, ajudando-se umas às outras, como um jardim. Será inviável? É a falta de compreensão dessa dimensão humana que cria os mecanismos de segregação. As escolas se transformaram em canteiros de mudas, todas iguais, separados por fases de crescimento, e se no meio das mudas iguais aparece uma planta diferente, o jardineiro arranca e joga fora. E não seria muito bonito se as escolas, ao invés de parecerem com linhas de montagem, se parecessem mais com jardins? Né? E aí ele fala, se você quiser saber mais sobre o projeto, procure... faça uma visita. Ela funciona no Parque Ecológico, numa das casas antigas, ao lado do Lago das Ninféias. É um jardim. A gente está num jardim, vocês vão ver algumas coisas. Mas o mais importante é essa coisa da brincadeira que a gente fez lá. E essas mães nos acolheram justamente com essa ideia. Vamos criar um laboratório, uma maneira dessas crianças brincarem de ciência, para ver se elas
se a gente estimula elas a aproveitar melhor a escola. Então, a ideia foi mudar a cabeça da criança para ela querer mais da escola. Trabalhar com esse querer. Ela tem que querer mais. E foi muito legal. Vocês vão ver um vídeo mostrando um pouco dos resultados disso. Então, é isso que compôs aí o LNBio Educa. Né? Além disso, isso aqui eu vou mostrar uma visita de algumas dessas crianças lá ao meu laboratório. A gente está documentando todo esse trabalho no site do LNBio. Ainda é uma coisa, por causa dessa coisa capenga de financiamento, ainda está o site só em inglês, mas todo o material está em português lá dentro. Então, está em lnbio.cnpq.br, education/news. Tem uma coleção de artigos descrevendo o que a gente tem feito e também fotos das atividades. E a gente tem colocado no site também o protocolos do que a gente tem feito, uma lista de atividades. A ideia é fazer disso um repositório de atividades que possam ser reproduzidas em escolas e professores. E eu vou muito a escolas também. Então, as pessoas podem nos contatar para fazer apresentações e a gente está pensando em trazer pessoas para ser treinadas lá na ONG. Por enquanto, a gente está trabalhando com as escolas onde os nossos alunos vão, né, tentar fazer isso ser melhor para a escola mesmo e treinar os professores de lá. Mas ainda está sendo pequeno, ainda é uma coisa pequena lá em Campinas. O que a gente está fazendo agora é expandir para a segunda sede da ONG, que fica numa outra localidade de Campinas. Então, no ano passado, a gente conseguiu uma verba, foi o dinheiro do Banco do Brasil, que possibilitou a contratação de mais alguns educadores para ajudar nesse dia a dia lá da ONG, porque até então estava sendo eu, uma vez por semana. E isso também deu uma alavancada legal no trabalho. Aqui, então, desde então, a gente tem feito esse trabalho lá. Com a Science House também, eu fui com eles para o Acre. Isso aqui são os mesmos microscópios numa aldeia indígena, lá na fronteira com o Peru. Então, a ideia que eu fui lá falar, fui na escola deles, dos índios, também tentando montar um outro ponto lá. É possível, a gente consegue fazer isso e interessar as crianças, independente de onde elas estão. Nas crianças tem esse poder. Né? Então, se você fisgar a criança, é meio caminho andado para ela pedir, porque as escolas muitas escolas têm equipamentos, o que tem uma insegurança do professor para usar, insegurança, falta de apoio também, mas se não tiver alguém lá puxando, quero usar, nunca vai acontecer. Então, o negócio é fisgar eles ali. Eu não vou falar sobre essa viagem hoje, vou focar no que a gente tem feito na AQQ. Então, desde o começo, a gente começou com um viés de um projeto que já existia lá, que era o Jovem Aprendiz de Jornalista. Então, o que eu queria era que eles usassem essas habilidades que eles estavam tendo na oficina de jornal para descrever o que eles estavam vendo. Então, a primeira coisa foi assim, o cientista vê um monte de coisa linda, a gente vai ver um monte de coisa bonita com esses microscópios e pegar bichinho e tal, mas depois a gente tem que contar a história. E a gente precisa de ajuda para escrever isso. E aí, repare, eu falei, esse é um jardim, tem crianças de várias idades lá trabalhando, e não importa muito se a idade não é proporcional ao desenvolvimento cognitivo. Tem crianças lá de 7 anos que escrevem melhor do que um de 13. Então, lá dentro, nesse contexto, é o jardim onde não faz sentido a gente separar por idades, porque eles não estão assim. E acontecia muito com crianças de 13 e poucos anos que tinham uma resistência muito grande ao trabalho, porque ele tinha medo de mostrar que ele não sabia escrever. Então, esse trabalho de formiguinha foi mostrar, não, vamos fazer legenda para as fotos, cada um escreve do jeito que sabe, depois o outro ajuda. Então, foi muito legal isso, que a gente vê aflorar essa coisa da escrita também, a partir desse trabalho de olhar as coisas. Né? Então, esse virou um dos projetos, uns temas do projeto da ONG, que a gente falou, conhecer para preservar, tanto conhecer o parque, como conhecer o nosso próprio corpo. Com esses microscópios, a gente está fazendo bastante trabalho deles conhecerem eles mesmos, e questões de higiene também são super trabalhadas. A gente fez um dia da limpeza, todo mundo chegou, aí peguei o microscópio e a gente começou a ver as unhas de cada um. É horrível, e olhava o pé. Aí foi manicure, aí no dia de manicure todo mundo lavar e depois via de novo. Aí também incorporando, uma vez que você vê o negócio, é muito mais impactante do que você falar. A mesma coisa, falar de prevenção de dengue. Todo mundo mora num lugar que tem água parada. A hora que a gente começou a ir lá, pega um pouquinho daquela água e vê o que tem no microscópio, você também cria um exército de guerreiros contra a propagação de insetos. Né? Que uma coisa é você ver e a outra é falar. Muita coisa também de respeito ao outro, são equipamentos delicados que eles precisam aprender. Essa lupa que se quebrou no primeiro dia que eu levei lá, porque todo mundo queria brincar com ela, mas é uma coisa simples que faz o maior sucesso. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um filme que a gente fez com o dinheiro da Science House, que tem um depoimento da Meire, que é a coordenadora pedagógica da ONG, falando sobre
o trabalho. My name is Ana Carolina Zeri. I'm a researcher in the Brazilian Biosciences National Laboratory. I started this collaboration with Science House to develop education projects here in Brazil. And here at the NGO Anhumas Quero Quero, we work with Meire, who is the psychologist in charge of the activities with the kids. Estava pensando em deixar eles pegar e ir trazendo. A proposta deste projeto do laboratório é justamente trazer para crianças e adolescentes carentes, né, a possibilidade de conhecer a ciência, mas de uma maneira não formal. Por isso que é importante pegar coisa bem bonita pra gente colocar aqui. Pra gente mostrar e depois a Ana vai mostrar pra todo mundo, o mundo inteiro mesmo. Eu tenho um índice aqui de crianças e adolescentes que tem uma dificuldade grande de aprendizado. A forma como é dado para eles, todas as informações e as possibilidades de descobertas, de todas as experiências que eles fazem aqui no laboratório, é muito interessante, inclusive, para o crescimento não só de conhecimento, mas de experiência mesmo de vida. A gente trazer essa possibilidade de ter um microscópio, de ter as máquinas fotográficas, de ter materiais. Eu sou motivado a participar disso, me faz me sentir mais capaz. Hoje mesmo, eu tive um depoimento de uma aluna que disse que foi muito bem na prova de ciências e ela fala que isso passou a acontecer a partir do momento que ela começou a ter as atividades de ciências aqui. A gente pegou lá o bichinho, a gente pegou lá a folha, a flor, vamos escrever uma história sobre a foto que a gente está vendo aqui, do que a gente achou. E isso já começou a fazer com que eles se interessassem em aprender, em procurar, através dos livros da biblioteca, livros que tivessem alguma coisa a ver com o laboratório. Eles acabam pedindo para o professor de informática, além daquilo que está no conteúdo, ensiná-los a como pesquisar, sempre baseado no que eles estão aprendendo no laboratório. A gente tem a oficina de jornal, que a gente já conseguiu fazer essa ligação direta entre as duas atividades. Então, a equipe que faz a oficina de jornal está fazendo e explorando através de entrevistas, através de curiosidades. Eles já estão fazendo todo um trabalho pro jornal que está vinculado diretamente com o laboratório. A gente está pensando até em montar aí um gibi, onde neste gibi a gente vai contar uma história desde o início, desde o começo da entrada do projeto do laboratório aqui no Quero Quero, para mostrar o que está acontecendo, o que eles já aprenderam, o que eles conseguiram explorar, quais as diversidades que tem aqui, tanto de bichinhos, os animais, nesse início, que é da exploração, que é da experiência, que é do ver, do pegar, do sentir, tudo como funciona. É óbvio que esse compartilhar com os outros também vai trazer para eles uma sensação muito mais significativa e positiva. A experiência que eles têm aqui e trocar é o início. O legal de se conectar com as outras crianças que fazem ciências, para a gente dividir o que a gente sabe. Saber que eu estou falando com um cara lá do outro lado do mundo, de coisas que eu sinto, que ele sente a mesma coisa, ou ele não sente do mesmo jeito que eu, ou ele vê outras coisas, eu posso dividir com ele, compartilhar com ele o que eu tenho aqui, ele compartilhar comigo o que tem lá. Faz parte desse aumento aí de possibilidades que a gente está buscando com o projeto. Se a gente souber usar isso como estímulo certo, vai trazer para eles e para a gente, né, muitos pontos positivos. Eu acredito que o projeto vem muito a acrescentar e a gente espera aí que cresça mesmo cada vez mais.
salinha pequena, que o que eu pedi para eles colocarem foi uma pia, era a única coisa que a gente precisava. E aí fomos recebendo coisas, microscópios antigos que as pessoas tinham em casa, e material de laboratório. Esse menino está segurando ali um caleidoscópio de régua, que eu fiz, que também faz o maior sucesso, só 3 réguas juntas. Só pelo brilho da régua você tem como um caleidoscópio. Coisas simples fazem o maior sucesso. E ter alguém lá também é a diferença. Muitas vezes eu trago meus alunos e pessoas que trabalham comigo para ajudar. E tem muito isso deles colaborarem, um ensinar o outro e aprender mesmo. E alguns precisam de mais tempo, outros já ficam mais práticos no microscópio, acabam ensinando, um ensinando o outro. E o legal desse material é que ele é um pouco robusto, mas bem eficiente para o que se presta. Esse aqui é o microscópio de mão que eu estava falando, ele é super, super interessante. Infelizmente, a gente ainda não está conseguindo comprar ele aqui no Brasil. Bom, essas crianças fazem, aqui eles olhando, então a primeira coisa que eles fazem quando eles pegam esse microscópio, eu vou pôr neles mesmos. É olhar a pele, o cabelo e comparar. E constatações legais que a gente tem tido, e eles também tendo isso, é quando você olha de perto, a nossa pele é igual, não importa se a sua é mais escura ou mais clara do que a minha, o seu cabelo, meu cabelo é muito ruim, não quero ver. Aí você vai olhar de perto, é igual. Isso são coisas pequenas, mas que vai construindo a autoestima dessa criança de maneiras que a gente não pode julgar agora. Um dos meninos daquela família do Piauí, o nome dele é Wesley. Ele era condenado na escola, ninguém dava nada para ele, era um problema, sempre tinha a Meire era chamada. E numa das atividades que ele ajudava muito no laboratório, ele estava sempre lá participando. E em conversas com a Meire, nos dias que ele ficou lá, ela pediu para ele estava ajudando a arrumar os livros da biblioteca. E esse menino tinha 7 anos na época, estava aprendendo o letramento. E ela falou, isso é por causa da ordem alfabética, as letras no alfabeto vêm assim. Na hora ele falou, nossa, é por isso que eu sou sempre o último na chamada? Não é porque ele é o último dos humanos, é porque o nome dele começa com W. E ninguém tinha, ele teve aquela constatação aquela hora. Isso faz parte desse processo de ter alguém lá ajudando você a entender. A professora podia ter falado de alguma hora, mas não entrou na cabeça. A hora que ele viu ali, funcionou. E atividades desse tipo, e de olhar, também essa coisa de olhar para si é muito importante, até também na parte de higiene, a gente olha para as plantas e tem toda uma conversa com plantas medicinais, aí o negócio de onde vêm os fármacos. Isso aqui é uma foto que a gente fez de uma folha de boldo. Todo mundo conhece boldo e sabe que boldo, chá de boldo é bom para isso. Mas de onde que está? Cadê a molécula? Né? Está dentro desses dedinhos aí, que tal, só que a gente não consegue ver, nem com o melhor microscópio. E aí que vem o meu gancho de explicar para que a gente precisa do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Porque tem coisas que a gente não consegue ver nem com o melhor dos microscópios. A gente precisa de super microscópios. E são esses tipos de coisas que são equipamentos que a gente tem nas universidades e nos laboratórios de pesquisa. A gente está construindo agora o próximo acelerador de partículas, vai ser o mais recente do mundo, assim, o mais avançado. E isso precisa ser justificado, precisa ser explicado para toda a população. Então, parte desse trabalho também é levar essa explicação do que a gente faz para um público leigo que pode estar, de uma forma ou outra, envolvido nessas decisões sobre o que vai ser feito com esse equipamento. Bichinhos, esse aqui é um bichinho do aquário. Eu estava num evento na SBPC, em Recife, há 2 anos atrás, e um grupo de meninos de Paulista, que estavam lá porque ganharam a Olimpíada de Matemática, tal, foram escolhidos, ficaram todos no nosso estande, no microscópio, o tempo inteiro. E esses eram que iam lá pegar fora a aguinha e tal. De repente, estava lá esse menininho de 10 anos, olhando no microscópio, ele dá um grito, organismo ciliado! Parou todo mundo. O que esse menino está falando? Porque ele tinha visto e reconhecido aquilo com 10 anos. Isso não é nem um vocabulário do que ele tem que aprender. Mas você vê que você acaba pescando essas pessoas que têm interesse nas coisas mínimas mesmo, né? A gente fez um trabalho também com uma amiga minha que é fotógrafa, que começou a mostrar para eles um trabalho de como é bonito, mas como que a gente faz essa imagem ficar bonita para mostrar para os outros. Questão aqui de perspectiva, de enquadramento, eu adoro essa foto dela, com um papelzinho, mostrar como que você encaixa a sua foto, né? O que tem que colocar, o que faz uma boa imagem. Isso tudo foi ajudando a gente a fazer essa coisa de... É só uma folha de sulfite com um corte no meio, né? Para ver o que cabe ali dentro. E aí isso ajudou, já vários deles, essas já são fotos deles. E isso aqui é a cara que eles ficam quando eles estão vendo as coisas no microscópio, né? O que a gente está vendo? De novo, com esse microscópio da MyScope, a gente consegue ver aí pele, cabelo, cílios, a estrutura da roupa.
E isso não dá para saber de quem que é. Então, a gente fez muito assim, isso de nós, nosso corpo e o mundo, era parte do projeto inicial. Da gente ver a gente aqui perto, o laboratório que é ao meu redor, né, olhando mais de perto, as coisas do ver mais de perto. E também para as coisas do parque, né, pássaros e insetos. Tem muito carrapato lá, porque tem capivaras, é um parque ecológico municipal. Esse daqui é o outro microscópio que a gente ganhou. Então, aqui estamos vendo a patinha da lagartixa, um carrapato estrela, uma pelinha de cebola. E esse do meio é um embrião de peixinho, que eu peguei no nosso aquário, lá no LNBio. E aqui, no canto, um pouco de cuspe, são células da boca, que é o experimento que faz mais sucesso, até quando eu vou em escolas, que é a gente ver as nossas células. Então, é outra coisa. Olha, isso aqui são as nossas células, ali dentro fica o DNA. E aí, eles têm você perguntar, o que você acha que é o DNA? Então, tem uma série de atividades sobre o DNA. O que eles já sabem disso? Eles têm um vocabulário, eles têm uma bagagem. O DNA é para saber se a pessoa é filha do pai. Ou um outro assim, o DNA é para saber se a pessoa é virgem. Aí começa a ver as coisas. O outro é para saber se a mulher está grávida. Aí você começa, vamos explicar de novo. Aí tem uma conversa para explicar. E aí tem uma outra atividade de extrair DNA das células humanas. Também é simples, faz o bochecho e tal. E isso, de novo, eu estava fazendo essa atividade em grupos e estava lá com aquele monte de criança em volta e um outro menininho desses que não para quieto, 7 anos, o Valdemir, correndo em volta. Ele não estava participando, ele estava só olhando o que estava acontecendo e olhando em volta. E a gente tinha feito a experiência de pegar a saliva do Gabriel, aquele que falou, vamos dividir e tal, e fizemos a atividade de extrair, que você pega, quebra a célula, e no final o que você vai ver é uma nuvenzinha, é um pozinho assim na interface da água-álcool. Não é lindo, não é uma coisa do outro mundo. O Valdemir vira, então se pegar isso aí, eu consigo fazer outro Gabriel? Olha a sacada. Eu falei, aí riram dele, né? Se estivesse na escola, tinha tomado um peteleco. Eu falei, nossa, Valdemir, por que você acha isso? Mais ou menos, né? Como que você sabe? Não, porque eu vi no desenho do Dexter, no laboratório do Dexter, o gato dele morreu, o cachorro lá e pegou um pelo, tinha DNA, aí ele fez outro gato. Imagina, um menino de 7 anos tem esse pensamento. Como que a gente incentiva isso? Não dá para fazer isso num programa rígido da escola, mas você tem que ter um espaço para essas vocações saírem, né, aflorarem. Isso fica muito claro em vários lugares, até lá com os índios. Aqui os bichinhos mais variados, e aí eles contam histórias. Então, o negócio é que, para cada foto dessas que eles tiveram, a gente está com um trabalho de refazer o que eles escreveram nas legendas, para ficar um material para divulgação mesmo. Mas as histórias que vão aparecendo do que eles estão vendo, que são o nosso maior tesouro. Uma das atividades, a gente pegou um bigatinho de goiaba, sabe aqueles bichinhos branquinhos, assim, enrugados? E uma das meninas escreveu, eu gostei desse bicho porque ele é da cor da minha avó. Do jeitinho dela, a cor da minha avó. Aí a gente ficou imaginando, imagina uma mão de vó assim, enrugadinha. Você olhando de perto, quando a gente expandiu a lagarta, parecia aquela coisa enrugadinha, parecia uma mãozinha enrugadinha, uma pele enrugada de vó. Então, essas coisas malucas assim que a gente acaba começando conversas daí. É isso que é o negócio. Você está ali, aí você começa, por que você acha? Como que você mora com a sua avó? E você vai entrando em espaços que estavam fechados antes disso. Célula da cebola, lá na cebola também tem DNA, mas por que a gente não vê? Eu falo, olha, isso aqui a gente viu com um aumento de 1.600 vezes. O DNA está dentro daquela bolinha ali no meio. Para ver mais detalhes sobre isso, a gente tem que usar outros experimentos. E aí começa uma discussão sobre o equipamentos de pesquisa de maior porte, e entre em DNA e clones e tal. Então, aí a gente tem conversas com eles sobre essas coisas. E aí, coisas bonitas que eles vão vendo, esse grilo que gerou muita história também sobre pessoas, o grilo que não tem família, ou o grilo que a mãe abandonou. Aí você começa a ver as histórias que eles fazem sobre aquilo que ele está vendo, que tem a ver com a história pessoal deles, né? Então, é muito útil para várias áreas dentro da ONG, não é só para a parte de ciências. E aí a gente também tem feito eventos no LNBio, e tem essas fotos são de um dia que a gente escolheu alguns dos alunos para ser monitores. Então, essas crianças já faziam as atividades na ONG, e aí a gente recebeu um outro grupo de crianças para um evento no LNBio, e os meninos da AQQ foram monitores deles durante essas atividades. Então, aí a gente fez algumas... ganharam jaleco, e brincaram de cientista lá dentro, com as coisas que a gente usa mesmo, né, o microscópio do conjunto que a gente tem, mas depois eu levei eles para conhecer o laboratório em si. O Gabriel, a primeira coisa que ele falou quando chegou lá, que o jardim e tal, nossa, aqui é tudo muito científico. Não sei se você que o América estava com ele. Até o jardim é científico, tem umas plantas meio exóticas, né? Tudo bem cuidado, é muito científico, até o jardim.
Esse aqui é no meu laboratório, que eu falei, estou fazendo as coisas no cantinho lá onde eu posso mandar, né? Senão, para não arrumar confusão. As crianças conversaram com usuários do laboratório, e elas ficaram muito impressionadas com as meninas que estavam lá, muito novas, da idade da mãe delas, das tias delas. Eu sou da idade da avó de várias dessas. Né? E, assim, é outra realidade mesmo. Assim, nossa, como assim? Dá para fazer isso? Eles chegavam, tem umas fotos dessa menininha conversando com pesquisadores. O que eles queriam saber, nossa, mas quantos anos você tem? É tudo velho. A primeira atividade que a gente faz é como você acha que é um cientista? Só sai desenho de homem com cabelo em pé, assim, e óculos. Né? Agora já está melhorando. Eles acham que todo cientista parece eu. Mas eu vou voltar a interagir com os outros funcionários. Isso é uma coisa que a gente faz em menor escala, né, de interação ponto a ponto com crianças. Mas pensar essas crianças como multiplicadores desse negócio, que eu acho que é o maior trunfo dessa história. E, por exemplo, essa menina já saiu da ONG, a Crislane. Mas eu acredito que, quando ela estiver no colegial, ela vai procurar, porque ela era muito ativa nas atividades que a gente tinha, tanto de aprender e ensinar. Ela gravou vários vídeos para a gente, porque o legal desse microscópio é que você conecta ele como um mouse assim, no computador. Se você quiser filmar a criança falando qualquer coisa, é uma dificuldade. E aquele vídeo do Gabriel foi um desastre. A gente fez várias vezes. Porque se você botar a câmera e ficar atrás, assim, olhando para ele vai ficar com vergonha, ele vai travar, não vai querer fazer. Agora, você deixa ele sozinho com a câmera, saem coisas ótimas. Então, eles ficavam no computador e tiravam o microscópio, assim, começavam a falar coisas ali. E mostravam o laboratório. Então, a gente tem material deles mostrando o laboratório, achando que ninguém estava vendo. Durou um pouco, mas depois começou a dar errado, porque eles começavam a deixar xingamento para outra turma, e começava a dar briga. Coisas normais também que você tem que contar com o negócio. Um empecilho que a gente teve para fazer o microgloboscope foi que, por estar em inglês, a gente precisava traduzir. Então, nas primeiras vezes, eu mostrei para eles como usar o Google Translator, em paralelo com o site do microgloboscope. Então, escreve aqui o que você quer, a legenda da sua foto, a gente traduz e põe lá. Ou então, lê o que o cara escreveu, copia, põe no Google Translator e vê o que significa. Só funcionava enquanto tinha educadores ali, olhando eles no computador, cada um. Porque a gente virou as costas, eles começaram a traduzir xingamento. Aí tinha criança que não gostava de escrever nada, com uma lista enorme de palavrão em inglês. Então, coisas que a gente... Como que você incentiva isso? Né? Como que você usa esse impulso para uma coisa produtiva? São esses os desafios ali do dia a dia, que a gente está aprendendo na prática só. E a minha ideia com isso tudo é criar esse espaço numa forma global. Em 2014, eu fui convidada pela Google para falar sobre essa ideia num evento deles, chama Solve4X. E aí eu preparei esse material tentando falar isso. A gente começou essa iniciativa, que tem iniciativas parecidas em vários lugares do mundo. A Science House está investindo nisso. E esses espaços podem ser uma coisa virtual. Você não precisa necessariamente ter espaço. Você pode ter um espaço de treinamento de pessoas. A gente pensa no laboratório da AQQ como um espaço de treinamento também. Mas que são coisas que você não precisa daqueles microscópios. Você pode ter outras coisas. Tem microscópio com celular. O que você precisa são das pessoas que têm essa mentalidade. Então, assim, dentro o poder da sociedade está nas pessoas mesmo que estão interessadas em mudar a realidade. E essas pessoas que precisam perder o medo e colocar a mão na massa. Tem muitas iniciativas legais, você não precisa de muita coisa para fazer diferenças. A gente tem exemplos aí das oficinas das Olimpíadas de Matemática acontecendo no Brasil. Tem esforços, por exemplo, desse grupo de biologia estrutural que fazem jogos. Então, a comunidade participa de trabalhos para chegar em novelamento de proteínas ou em novelamento de RNA. E eles acabaram de escrever um artigo científico com a participação de milhares de pessoas da comunidade, alunos, que trabalharam nesse programa científico. Então, você pode começar desse playground para dar esse incentivo para brincadeiras e chegar até iniciativas de uma importância final e maior. Né? Só para terminar, uma outra iniciativa que, também um pouco na linha do que o pessoal do Santander está fazendo, a gente começou a colaborar com a United Way, que é uma ONG multinacional que promove voluntariados em empresas. Então, eles me procuraram também para ajudar nesse treinamento dos voluntários. Então, o que eles fazem? Eles fazem contratos com empresas que querem que os empregados façam trabalho de voluntariado, e eles estão focados, e esse projeto que eu comecei com eles,
principalmente em empresas de base tecnológica, que querem fazer trabalhos de voluntariado ligados ao que eles fazem. Quer dizer, e dar aulas de ciência, falar sobre a tecnologia que eles trabalham, não só jogos e artesanato, coisas que são válidas também, mas pela base das empresas que eles estavam. Então, o que a gente fez foi desenvolver uma apostila de atividades que esses voluntários podem fazer em escolas. Então, os voluntários de uma empresa, por exemplo, a 3M, adotou uma outra ONG de Campinas e fizeram várias atividades de introdução à ciência, falando dos produtos deles, das várias divisões que eles têm lá dentro, começando com essa história da brincadeira aí com a ciência. E fica a dica para vocês olharem no Micro Global Scope, entrar em contato com a gente, qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer pedido para a gente ir falar na escola ou conversar mais. Dentro do site tem um link para pergunte para um cientista, esse e-mail vem direto para mim. Tem algumas descrições, tem vídeo, esse vídeo aqui mostra um pouco de uma das favelas, de onde vêm os nossos alunos, também para vocês terem uma ideia da realidade que a gente está falando. E eu queria agradecer muito a Kátia pela presença aqui. E a gente vai perguntar muita coisa para vocês na hora do almoço, porque, como eu falei, esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho da sociedade. A gente vive buscando apoio, financiamento, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E as agências que têm possibilidade de fazer isso, tanto o apoio direto à escola, mas olhar para essas organizações aí de pais e de cidadãos, até organizações de fundo religioso que têm um interesse pela educação, eu acho que merecem apoio, porque toda ajuda é válida nessa hora, né? E o que a gente está buscando aí é o bem comum. E, para terminar mesmo, esse ano eu fui contemplada com uma bolsa da Fundação Eisenhower, eu sou fellow da Fundação Eisenhower, para justamente tentar expandir essa ideia. Eu vou passar 2 meses nos Estados Unidos, em outubro e novembro, visitando lugares que têm iniciativas de educação não formal, conversando com pessoas, tentando montar esse currículo mais universal de atividades que a gente possa fazer e vendo o que está acontecendo em lugares, por exemplo, em Detroit, em lugares que têm comunidades de altíssimo risco, em Los Angeles, comunidades de base nativa americana, né? No Alasca e no Arizona, tentando fazer esse apanhado de iniciativas que a gente possa destilar e aplicar aqui depois. Ideias e iniciativas. Obrigada. Nós agradecemos a Ana Carolina por sua palestra e abrimos agora o espaço às dúvidas da plateia. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Está lá no fundo. Bom, meu nome é Lindomar, eu sou professor coordenador na diretoria de ensino de Jaboticabal. Belíssimo o seu trabalho. E uma sugestão assim, de contribuição para o desafio, eu vou comentar aqui sobre o programa Jovens Embaixadores. Eu coordeno esse trabalho na diretoria de ensino, que é um dos projetos da pasta da Secretaria da Educação, e um dos desafios deste projeto é aluno de baixa renda financeira, que pertence à camada menos favorecida. Esses alunos eles precisam ser da escola pública e ter proficiência em inglês. Então, este projeto assim, é muito interessante, eu vou quero uma parceria nesta questão de divulgar e fazer com que os professores oportunizem, ou seja, convidem estes alunos com maior ardor pedagógico e de ser um cidadão melhor. Então, é isso daí, e então eu vou fazer contato contigo, e é bacana o projeto. Obrigado, gente. O ensino de inglês, não sei se vocês têm algum apoio para o ensino de inglês para essas crianças dentro desse programa? Sim. Tá. Na verdade, é maravilhoso o trabalho que vocês. Eu sou dirigente de Barretos, estou aqui com a PCNP. Nós viemos justamente com essa curiosidade de fazer essa ligação. A escola pública, a gente às vezes se sente muito isolado, muito sozinho. A gente vê
quanto terceiro setor, quantos projetos tem que nós poderíamos estar abraçando e melhorando mesmo esse aprendizado, e juntos é que nós vamos conseguir fazer esse bem comum em uma sociedade melhor. Então, é aqui, assim, no sentido de deixar também para vocês a nossa parceria, contatar o que precisar das escolas e deixar essa abertura para vocês, para nos contatarem e trabalharmos juntos, tentarmos fazer. Tem muita curiosidade, eu vi aquele microscópio que você mostrou. Eu estive numa escola e os alunos amaram. A escola comprou um microscópio daquele de última geração, uma salinha pequena, e como os alunos gostam de ciência, e quanto a ciência está muito fora, né? Então, até para essa formação de professores, nós estamos convidando vocês, porque é necessário que desperte esse interesse. É isso, nos professores. Então, a escola tem playgrounds como aqueles, que você pode tornar espaços, a comunidade. Então, a gente tem muita coisa boa para mostrar para vocês. E aí, as pessoas articulando, então a gente se coloca aí a seu dispor. Tá bom? E uma coisa legal desse projeto Microgloboscopy é que também estava ligado a essa coisa de aprender o inglês. Esse processo deles terem que escrever em inglês, apesar de ter dado errado em algumas horas, continua. A gente tem uma educadora agora que dá aula de inglês, e isso é parte também da história. Por que vai aprender inglês? É difícil, você tem que ver, dependendo da área que você está. Todo mundo fala, inglês é a língua básica disso. E eu acho que esse é um meio legal de aprender. Tem várias maneiras de aprender, você tem intercâmbio, tem conversas, tal, mas com o objetivo da ciência, de entender. Tem uma outra parte que o Gabriel fala, é para saber o que tem lá no lugar que ele mora, se faz mal para mim, contar para ele o que tem aqui, que pode fazer mal para ele. Ele explicando por que é legal trocar ideias. Né? Bom dia, Ana. Eu sou aluno do Vanderlei, que você citou. Bom, queria saber se vocês, cientistas do LBio, por exemplo, tem um projeto chamado Projeto PI, que saiu até na Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciências, é uma reportagem ontem. Queria saber se vocês, cientistas, se dispõem aí no ensino médio, ir lá na escola pública, ministrar uma palestra, não só sobre ciência, mas sim como motivar o cara a chegar. Por exemplo, tem estudantes que não sabem a estrutura básica, tem estudantes que acham que a USP, a UFSCar, é paga. Então, acredito que se, por exemplo, nós do projeto falar, Ana, gostaria que você fosse ministrar uma palestra sobre metodologia científica, você toparia? Isso é parte, por exemplo, inclusive, da parte com a United Way. A primeira apostila que a gente fez, a primeira palestra motivacional, isso, o que o cientista faz, metodologia científica. A gente tem até uma coisa já meio preparada. Mas eu faço muito isso. Não só em escolas. Por exemplo, escolas me procuram em eventos como esse. Como a página está em inglês, tem bastante acesso, mas tem muito pouca gente que nos contacta. Mas acontece. Então, é para falar por que a gente tem esse laboratório lá, o que as pessoas fazem. Eu vou. Né? Não tem muita gente que vai, mas é parte do meu. Eu encarei como parte do meu trabalho. Né? É uma coisa que ainda falta muito também. E eu falo muito isso para meus colegas cientistas, que a gente tem que aproximar. Uma atividade que eu estou começando esse ano é um convênio com um professor da licenciatura em Física e outro da licenciatura em Biologia da Unicamp. Então, a gente está trabalhando diretamente com os alunos da licenciatura que vão sair também podendo fazer isso. A gente vai ter uma atividade agora dia 27 e 29, de astronomia. Vai ser a noite com as estrelas na ONG. Então, vem uma amiga que é física e vai trazer uns telescópios, e vem esse grupo de licenciandos da física para nos ajudar e já começar essa interação ali. Né? Porque até eles não têm. O licenciando ele tem a experiência da escola tradicional que ele está indo. Né? É outra realidade. Tá. Eu gostaria de complementar um pouco, né, o que a professora falou e que o aluno do professor Banhato colocou. Nós também, lá no Instituto de Estudos Avançados, né, coordenado pela professora Ivone Mascarenhas, a gente teve a iniciativa de estimular, né, jovens cientistas no ensino médio. Né, mas é um gap muito grande. O ensino médio está sendo um dos grandes gargalos da nossa educação. Mas nós vimos que a questão é os professores. Então, à medida que nós... E, na realidade... nós começamos com a parte de informática, depois eu coloco. Então, assim, o grande... E nós vimos que os professores de ciências, né, eles têm um vasto campo, né, porque eu falo desde a educação
desde a creche, a criança aprende através da observação. É observar, e ela vai contando aquilo, ela está fazendo ciência. Né? À medida que a criança põe um feijãozinho lá para brotar, para ver como... Né? Isso é muito legal. Então, nós passamos a trabalhar com o ensino fundamental. Mas nós temos a ONG, eu acho que facilita isso muito, que vocês estão falando, vocês estão trazendo aquelas pessoas de fora, aquelas crianças que estão sendo motivadas. Agora, quando nós tratamos, nós trabalhamos dentro da escola, que cada turma tem, em média, 40, 35, 40 alunos. Então, assim, como motivar? Claro, nós sabemos que isso é impossível. A gente, como a professora Ivone diz, é um trabalho de formiguinha. A gente consegue motivar alguns alunos. E é uma coisa muito legal que a gente parte do conhecimento, usando a internet, a parte de multimídia, para depois difundir esse trabalho, né? Eles têm que fazer alguns trabalhos que eles usem não só o Word, Excel, as ferramentas, né, da internet, o vídeo. E uma das coisas que a gente tem observado muito nas escolas mais carentes, mais afastadas, é a questão realmente da dificuldade que nós temos analfabetos funcionais. Né? E o quanto eles não entendem o que o professor está dando. Mas o professor tem esse interesse de... O que a gente está... o que importa, eu sempre digo, é que eles aprendam. Não importa o tempo. E que você dê esse feedback para ele, mostrando, né, como eles viam antes e o depois. Então, a questão, né, que a gente parte das ciências, né, de algum conteúdo, algum projeto, né, a gente tem trabalhado com os anos internacionais de sustentabilidade, o ano da água, e assim por diante. Mas, em especial, numa escola, a gente começou a trabalhar com vários experimentos sobre micro-organismos. Então, assim, o quão interessante... A gente ia, né, a professora dava aula, a gente vai com os bolsistas, fazem os experimentos. Então, assim, a partir do experimento, né, que é a coisa mais concreta que eles estão vendo, o quão aumenta o nível de interesse, o nível de aprendizagem, né, o nível de que você falou, assim, melhora a escrita. Né, eu sou psicóloga, Então, uma das coisas que eu sempre faço, né, é o antes e o depois. Como eles têm que descrever passo a passo esse experimento. Né? Então, a gente vê uma melhora, claro que não nos 40, 35 alunos, né, mas já é um feedback muito positivo de onde a gente pode investir e onde as escolas públicas precisam investir, né, tanto na formação continuada de professores, né, e quanto na questão da motivação, que realmente alunos, não só do ensino médio, quer dizer, eles têm noção, tem alguns professores também, que é impossível, não sabe que eles podem concorrer ao vestibular da USP, da Federal, morando, e aqui dentro de São Carlos, onde a gente tem 2 universidades de ponta. Eu acho que isso é muito triste. Sim, falta informação e falta também as pessoas acharem que eles vão se interessar por isso. Obrigada. É um seminário que fala do micro ao macro, por que a gente precisa desses equipamentos? Numa das escolas de ensino médio, umas escolas particulares de Campinas, a escola comunitária, tem ensino médio. Me chamaram para falar para o ensino médio, 1º ou 3º ano. Acharam que estavam me jogando no circo para leão. Imagina que você consegue prender a atenção de aluno de 1º ou 3º colegial, falar de ciência, né? Mas conseguir mostrando essas imagens, mostrando o que a gente está fazendo lá. Essas crianças que têm tudo, eles têm altas coisas, eles se encantaram com esses microscopinhos simples que a gente tem, fizeram fila para ver e ficaram vidrados. Está faltando coisa, está faltando alguma coisa, está faltando esse movimento de todos nós. Então, uma coisa que um cientista consegue falar do que está fazendo na mão e falar, isso científico, eu acho que um cara que só vai falar no jargão. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer com todos os nossos alunos na pós-graduação também. Um curso que eu fiz na pós-graduação, fez muito bem, curso de sobrevivência na academia, tinha, a cada semana, todo mundo tinha que fazer um seminário de 2 minutos. Tá? Explicar em 2 minutos o objetivo da sua tese para alguém no ponto de ônibus. Então, eu tinha 2 minutos, para explicar se a pessoa vai embora. A pessoa não era desenvolver outra linguagem. Ele não está funcionando. Agora está. Tentar trabalhar isso mesmo, do profissional, do cientista, porque é a nossa culpa também.
esse gap que se virou. A ciência tem uma imagem muito ruim. Uma das coisas que eu vou fazer nesse projeto agora, em outubro, é falar também com pessoas da mídia, profissionais de mídia. Como que a gente faz a ciência ser um negócio popular de novo? O que está faltando? Eu quero conversar com o Neil deGrasse Tyson, com a Amy Poehler, que são pessoas que estão como celebridades ligadas à ciência. Como que a gente pode reproduzir isso? O que está faltando para a gente? E outra coisa foi a sua pergunta, dona Ivone, sobre como a gente avalia esses processos, que é uma coisa super difícil de avaliar esses projetos em várias áreas. E é uma pergunta que me fizeram várias vezes, como que a gente avalia o progresso desse trabalho, e que eu vou jogar de volta para eles. Eu vou visitar vários lugares e fazer um levantamento de como que é feita a avaliação da eficiência desse tipo de projeto. E espero depois poder contar essa história de volta para vocês no próximo ano. Justamente esse é um ponto. Eu sou Daniel Monteiro, da Rádio Fiscar aqui de São Carlos, e estou aqui como representante da parte da imprensa, mas do ponto de vista de que maneira a imprensa pode se propor a auxiliar esses métodos e esses processos. Falo isso porque a Rádio Fiscar ela tem 5 eixos temáticos, que são música independente, difusão e divulgação científica, educação, tecnologias abertas e diálogo e participação da comunidade. Durante os 8 anos da rádio, a gente se focou muito em música científica e hoje nós passamos por um processo de reaproximação da comunidade. De que maneira? De que maneira a gente pode incentivar a educação? De que maneira a gente pode expor, e não só expor, mas também trabalhar novas metodologias que envolvam essa divulgação científica. Temos um exemplo, infelizmente é o único exemplo que a gente tem de participação da comunidade das escolas, que é o programa Ensino Básico em Revista, que são professores e alunos da Escola Jesuíno de Arruda, que vão à escola e fazem um programa de 1 hora em que eles debatem questões que envolvem o ambiente escolar. Só que a rádio é aberta, é uma rádio que se dispõe a receber projetos da comunidade e dialogar com ela. Então, de que maneira também a imprensa, de que maneira nós poderíamos, e cito eu rádio, nós, imprensa, essa parte da mídia aberta, mídia pública, a Rádio Fiscar é uma rádio universitária independente, é uma rádio universitária educativa, de propor e de auxiliar essa aproximação da comunidade e também essa questão do ensino. Eu acho que é tendo essa disponibilidade também. Do mesmo jeito que o cientista tem um jargão e tem brios, a gente sente que o jornalista também tem. Então, tem uma dificuldade. Por exemplo, se a gente vai falar de ciência, tem um problema grande da gente afinar a nossa linguagem para que seja passada a melhor informação. E eu acho que aí vai de um entrosamento do jornalista na ciência, né, se envolver, tentar aprender um pouco mais. Eu acho que tem que ter um envolvimento das duas partes aí. Então, você tem que ter o jornalista participando ali do dia a dia da escola para saber o que está faltando, o que precisa, que linguagem usar. Eu acho que é estar perto. É isso que falta. É a proximidade. É você ir lá. Né? Não adianta a gente ficar fazendo a teoria do que vai funcionar na educação, em técnica, não sei de quem. Não me perguntem em quem eu me baseio no nosso programa, que eu não sei. Eu cito Paulo Freire, o Piaget, mas a gente não segue ninguém arrisca. A gente está fazendo na prática, a gente está indo lá ver o que está acontecendo. Eu acho que é isso que eu recomendo que o jornalista faça. Né? E buscar um diálogo mesmo, e ir em escolas, porque você tem que desmistificar essas profissões todas. Legal. Depois vamos pegar seu contato. Da cidade de Fernandópolis, quer dizer, todas estaduais. Pegamos 640 alunos em 2 dias, e no último dia a professora Cristina Curache, um aluno de doutorado e um mestre em educação, que orientou vocacionalmente, totalmente de graça. E um dos aspectos que mais nos impressionou é que os professores de escola pública têm capacidade técnica. Encontrei professor formado na USP São Paulo, professor na Unesp, professor mestrado em matemática básica. E uma coisa que chamou muita atenção foi sexta-feira à noite, uma escola de periferia considerada uma escola extremamente violenta. 2 alunos procuram um dos palestrantes dizendo: eu quero fazer física, só que eu nunca vi um profissional de física aqui na minha escola. Aí o Agde era um profissional de física, ele pegou e foi. Outra coisa que até me chocou, um aluno falou para mim: eu quero fazer engenharia civil. Eu falei: não, tudo é possível, só tem que estudar, tudo mais, fazer todo um cronograma de estudo. E fui descobrir o histórico do moleque. Pai e mãe presos por tráfico de droga, e ele não tem contato nenhum, ele não tinha contato.
Então, nas escolas de periferia, onde sai desse raio que a USP alcança, ou que a Unicamp, ou que a UFSCar alcança, o pessoal não sabe o que é ciência. Quando eu falava, eu sou um jovem cientista da USP, a galera achava que eu era um playboy que pagava a faculdade. Então, isso é um negócio que acho que precisa difundir de uma maneira mais correta. Aproximar o cientista, porque ciência é feita para a sociedade e não para laboratório somente. Então, tem que ter essa de volta. Então, de 640, conseguimos 4 extremamente interessados na área de ciências exatas, 3 físico e matemática. Isso, para nós, foi extremamente interessante. É legal você falar de Fernandópolis, que eu acabei de participar no final do ano passado, da segunda feira de ciências das escolas estaduais. Eu fui jurada lá em São Paulo. Eles fizeram uma coisa por videoconferência lá na Cisco, foi muito legal. E 2 escolas de Fernandópolis participaram, projetos muito legais. 8ª série, tinha um menino da 8ª série que fez um projeto, ele sozinho com a professora, de usar Comigo Ninguém Pode para matar a larva do mosquito da dengue. E aí chegou até lá, tinha um outro pessoal que fazia purificação de água. Tem ideias muito legais. Tudo isso, tudo na escola pública. Isso era uma feira de ciência só das escolas públicas. Tem muitas iniciativas legais e tem cientistas em todos esses... Porque aí um outro pessoal, eu esqueci de onde eles eram, mas que eles decidiram fazer farinha de grilo. Eles viram uma reportagem sobre o uso de insetos para suplementar a alimentação, procuraram a universidade local, fizeram todas as análises bromatológicas que precisavam para ver o conteúdo de aminoácidos daquela farinha que eles fizeram um bolo, deram para as pessoas experimentarem. Isso é um menininho de primeiro colegial de uma escola pública, que você acha que não vai dar em nada. Quer dizer, tem potencial. A gente só tem que olhar com cuidado, com carinho para todos eles. E justamente mostrar. Eu fui dar um seminário na Unesp, isso aí, falando na faculdade de engenharia. Os meninos vieram me perguntar depois, e tem um que eu preciso até responder mensagens dele, de como que você fez para estudar no exterior. Eu fui fazer pós-graduação no exterior com bolsa de lá. Numa época que a FAPESP, em 97, estava super difícil de conseguir financiamento daqui. Eu fui e me inseri num projeto que estava em andamento lá nos Estados Unidos, fiz toda a minha pós-graduação trabalhando lá como monitora também. Quer dizer, tem maneiras. Só que ninguém fala isso. É mais do que a gente ouve falar de Ciências Sem Fronteiras, um ano fora. Só que outra coisa, você vê alguém, e tem muitas pessoas que fizeram isso, não sou só eu, né? Então, mas é legal você ir dar esse exemplo. E abre também oportunidades para todo mundo. Isso não só no ensino médio, você está falando, em todas as áreas. Pessoal, eu sei que o debate está muito interessante, mas pelo nosso horário eu vou abrir para uma última pergunta. Depois, a Ana Carolina pode fazer o contato com vocês, tá bom? Obrigado. Meu nome é Adeilson, eu sou diretor de um instituto técnico em Barueri, faz parte da Fundação Instituto Técnico de Educação em Barueri, doutorando na área de educação também. Eu tenho 23 anos, trabalhado com ensino médio. Já passei por ensino superior, nunca no ensino fundamental, mas ensino médio. Tenho, sim, levado meus alunos a fazer os estudos no meio, trabalhos de campo, em que daí, na minha concepção, estudando vários autores, desperta o interesse por futuras graduações, levando o aluno em loco a esses devidos lugares. Nos últimos anos tenho percebido, sim, é aí que eu peço, é uma solicitação a ONGs, terceiro setor, a mídias, por exemplo, numa sensibilização à sociedade, pais de nossos alunos, em que hoje dificulta bastante fazermos trabalhos extra-classe, em que leve aluno de um dia, 2 dias, a esses trabalhos de campo, não pagam, por mais que seja baixa renda, R$100, R$150, a um trabalho de campo em que eles preferem comprar um tênis, de repente, ou uma sandália melhor, de repente, pagando esse valor, mas não dão valor a um dia de monitoria, de trabalho de campo muito bem monitorado por nossos professores. E a adesão vem, ao longo desses anos, diminuindo consideravelmente. Tenho feito algumas pesquisas e sei que os pais não estão dando a atenção adequada a essa, por uma questão de perda de referências culturais, não estão dando atenção adequada a esse conhecimento trazido com as saídas a campo. Daí solicito, sim, peço,
que ONGs desenvolvam trabalhos nesse sentido de sensibilizar a comunidade civil, pais, mães de nossos alunos, a dar uma atenção maior aos bons projetos que os docentes fazem dentro da escola, que muitas vezes são reduzidos pelo fato mesmo da participação ínfima que temos de nossos alunos. As mídias, jornais, locais, etc., têm um papel fundamental em apoiar projetos interdisciplinares e até mesmo multidisciplinares dentro das escolas. Que as secretarias da educação fomentem isso também. A gente tem uma dificuldade muito grande e eu volto a dizer, desperta sim por pesquisas feitas de maneira ainda aleatória, o interesse por graduações, pela ciência, a partir dessas verificações em loco. Obrigado. Só complementar, a gente tem um programa de visitas, para aproveitar, deixa. O laboratório, o CNPEM como um todo tem um programa de visitas. A gente recebe escolas toda quarta-feira, ou toda terça-feira, e as pessoas podem se inscrever entrando no site cnpem.br, tem oportunidades e visitas. São visitas monitoradas, muitas vezes eu participo como monitora, eu mostro tanto a biologia como o acelerador. Então, é uma coisa de mostrar todo o grupo de laboratórios buscando incentivar. Normalmente são alunos do ensino médio que vêm mesmo, de várias cidades já vieram. E é um negócio que realmente você tem que mostrar, para eles saberem que existe. Se eles não souberem que existem essas oportunidades, não tem o que você possa fazer para melhorar as coisas que vai adiantar. Mas, e além só aumentar, a mídia que a gente tem que investir mais agora é a mídia social. Além da rádio, a rádio tem que estar inserida em podcasts, em maneiras que você possa atingir o cara no celular, em coisas curtas, 5 minutos, 3 minutos que a gente tem de cada vez. Se a gente não for nesse caminho, um negócio que chega em qualquer celular, em qualquer tablet que o cara tem, a gente já perdeu. Esse grupo que a gente tem que salvar agora. Então, você tem que ir no que está acontecendo. Se a gente não tiver uma presença na mídia social, fazendo uma coisa flash e que seja atrativo para esse público, você vai ter uma diminuição enorme mesmo no interesse. Não tem jeito. Porque a competição é muito grande, né, de fora. Gente, obrigada, desculpa me estender. Nós agradecemos mais uma vez a Ana Carolina e a todos que participaram da discussão. E agora vamos passar à próxima palestra do dia.